E agora eu converso com o professor Mauro Rosa. Boa noite, professor. Boa noite, Mota. Tudo bem? Tudo ótimo. Que Nós, bom. nós usamos um formato aqui, professor, bem objetivo e Não. direto. São Aham. 20 perguntas em 30 minutos para trazer o máximo de informação aos eleitores. Podemos Que bom. começar? Sim, claro. Podemos. A primeira pergunta é: quem é você? Mota, eu sou um professor de carreira que iniciou a trajetória já muito cedo. Eu, no ensino médio, cursei o magistério, que é o curso de formação de professores, não é? E desde então, desde os 18 anos, iniciei na carreira docente como professor de pré-escola e alfabetizador. Mais tarde estudei letras, mais tarde mestrado e doutorado e virei professor universitário. Sou um professor por vocação e decisão. Já respondeu a segunda pergunta, que era qual é a sua profissão, qual é o seu trabalho. Ah, Então, eu passo para a terceira, que é: cite as três coisas que você considera mais importantes que você fez pelo seu país ou pela sociedade de uma forma geral. Mota, a mais importante delas foi ter instrumentalizado 19.200 jovens que passaram pela minha mão no ensino superior a um exercício mais eficiente da língua portuguesa. Durante todos os meus 32 anos de magistério, a área de atuação mais expressiva foi no magistério de língua portuguesa. E eu considero isso a contribuição mais relevante da minha vida e da minha carreira. A segunda seria o meu cestro, digamos assim, a minha marca de ter, depois que entrei para o magistério em universidades federais, de ter mostrado para a sociedade o quanto as nossas universidades carecem de uma reforma profunda, sobretudo por serem instituições, de um lado, extremamente corruptas, e de outro, instituições que produzem um processo, criam um processo de doutrinação extremamente perverso que leva a juventude brasileira a um posicionamento político partidário extremamente dogmático e fundamentalista. Acho que mostrar isso para a sociedade é uma grande contribuição para o país. A sociedade só pauta as suas ânsias políticas quando ela identifica os problemas, né? E acho que a minha terceira contribuição foi levar os clássicos da literatura brasileira por todos os lugares pelos quais passei como professor. Houve uma fase da minha vida, Mota, quando lecionei na PUC Minas, em que eu formei professores durante 3 anos nos vales do Jequitinhonha, Mucuri, São Francisco e Rio Doce, que são as regiões mais pobres de Minas. E mais tarde na minha vida, eu lecionei por 6 anos na Federal de Rondônia. Naquele período, eu cheguei inclusive a ser professor de comunidades ribeirinhas, atuando num barco-escola. E sempre fiz questão de mostrar para jovens, humildes ou não, o quanto o contato com as artes eruditas e com a literatura eleva o espírito, prepara a inteligência e amadurece a nossa experiência linguística. Acho que essa é uma contribuição importante para o país. Professor, quem são os políticos, os estadistas que o senhor mais admira no Brasil e no mundo, no presente e no passado? Olha, Mota, no Brasil, a minha grande paixão é Pedro II, por tudo que ele representou na consolidação de uma espécie de... no meu modo de ver, o Pedro II foi decisivo na consolidação da nação que o Brasil é hoje, não é? Tanto no que se refere à entrada, à vinda de cientistas para o Brasil, de artistas, de homens do pensamento, das letras e das artes,
mas também no que diz respeito à educação no Brasil. Ele foi um grande mecena da arte, da educação, da cultura e da ciência, né? E, atualmente, o presidente Bolsonaro, pelo que ele representa como o defensor das liberdades individuais, neste momento tão grave pelo qual a nação passa. No exterior, eu destaco, Mota, a senhora Thatcher e o ex-presidente Reagan, pelo que eles representaram na consolidação do conservadorismo no mundo ocidental, não é? Digamos assim. Professor, cite o livro ou os livros que marcaram a sua vida. Mota, o livro de literatura universal que atravessa a minha vida é o Dom Quixote. Hoje mesmo eu me sinto um Quixote, não é? No meu contexto atual de vida e de carreira. E o Brasil, a literatura brasileira, tem o seu Quixote, que é o Quincas Borbas de Machado de Assis. Mas eu não consigo gostar só, no caso do Machado, do Quincas. Eu citaria a trilogia da qual o Quincas faz parte, que é Memórias Póstumas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Esses 4 romances, esses quatro clássicos da literatura universal, são os que eu mais releio e aqueles dos quais eu mais me recordo nos momentos mais decisivos da vida. Quais são as ideias principais que te movem? Hoje, Mota, eu tenho 2 ideias recorrentes que são, segundo o meu entendimento, as questões mais importantes que o Brasil precisa resolver. A primeira é a necessidade da reestruturação do MEC. E a segunda é a fundamental, também necessidade, digamos, de uma reforma das nossas universidades federais. Eu penso, Mota, que todos esses problemas pelos quais o Brasil passa hoje, e o mais grave deles me parece ser o ativismo judicial, todos eles têm seu nascimento nas universidades federais. Eles são sempre pautados lá dentro. Quando a gente vê, por exemplo, essas ideias malucas de economia, de decisões, por exemplo, propostas por um candidato hoje à presidência da República, de centrar a economia produtiva agrária do Brasil no MST, que é uma maluquice, né? O MST ele não é um sistema agrário industrializado, ele não alimentaria o Brasil nem por um dia. Essas ideias econômicas nascem nas universidades, não é? Nascem lá, dentro da faculdade de economia, dentro da faculdade de direito, dentro da pedagogia, e se espraiam pelo país, e começam a travar e a impedir o crescimento da nação. Então, eu considero isso, essas 2 ideias recorrentes, 2 pautas imprescindíveis que o país precisa resolver. Dificuldade que você já enfrentou na vida? Eu não te ouvi, Mota, falhou um pouco aqui. Deu uma falhada. A pergunta é, qual foi a maior dificuldade que você já enfrentou na sua vida? A maior delas, sem dúvida, tem sido sobreviver dentro de uma universidade federal como professor. Eu virei docente de federal em 2006. Na minha primeira experiência foi na UFMG, num concurso lá. Eu pedi a demissão para poder ir para a Espanha, porque o cargo não permitia, por estar em estágio probatório, a licença para fazer o estágio de doutorado no exterior. Então, eu saí e, quando voltei, prestei concurso na Federal de Rondônia e, mais tarde, vim para o Rio de Janeiro.
Então, eu tenho aí 16 anos de experiência em federal e é muito difícil sobreviver dentro de uma federal, dada a perversidade, dada a incompatibilidade de sobrevida de um professor conservador, político-partidária, tão unilateral, tão sem capacidade de diálogo. Deu um problema no som agora. Uhum. Você ouviu, você percebeu a conclusão do raciocínio? Tá. Ouvi, eu achei que você estava falando. Professor, eu vou, nesse momento, então, o senhor já respondeu algumas coisas que eu ia perguntar, então eu vou usar o tempo dessas perguntas para fazer uma pergunta que não está no script. Pois não. E que eu tenho certeza que muita gente tem essa mesma dúvida que eu. Eu tenho algumas pistas da resposta, mas gostaria de ouvir a sua opinião. Sim. Porque no século XXI, em todo o avanço de conhecimento da humanidade, a gente está na era da missão a Marte, da inteligência artificial, da biotecnologia, por que predomina ainda no ambiente universitário esse fascínio com o marxismo como uma filosofia que serve para tudo, uma filosofia criada por um sujeito que na sua vida pessoal foi um fracasso, que, na minha opinião, interpretou mal o mundo em que viveu no começo da Revolução Industrial, não entendeu nada do que estava acontecendo, dependeu a vida inteira de um amigo rico e criou isso que parece ser um vírus que hoje ainda fascina essa multidão de pessoas inteligentes, preparadas. Parece até que quanto mais a pessoa acumula conhecimento e coleciona títulos, mais provável é que ela caia nessa armadilha do marxismo. Por que esse fenômeno, professor? Ô, Mota, eu acho que o Nelson Rodrigues respondeu isso em um conto maravilhoso dele chamado O Ex-Covarde. Através desse conto, o próprio Nelson, ele se assume um ex-comunista e ele mostra para o leitor o quão difícil é para um intelectual, depois de longos anos de dedicação ao marxismo, assumir numa maturidade de vida e intelectual que passou a vida errando. É um conto que eu recomendo a todo cidadão brasileiro, O Ex-Covarde, de Nelson Rodrigues. Como é que eu vejo isso, Mota? A universidade, dos anos 90 para cá, ela não apresenta aos jovens nenhuma referência bibliográfica que não seja marxista. E mais recentemente, de 96 para cá, essa bibliografia ela tem se acentuado em autores desconstrucionistas, mais até do que o próprio Marx e mais até do que o Gramsci. Então, veja bem, um jovem, alguém entra para a universidade, entra em contato com um grupo de intelectuais, esses intelectuais apresentam uma gama de obras literárias e científicas, dizendo que aquilo é ciência, que aquilo é a verdade, o jovem tende a aceitar, até porque a referência de ensinamento que ele tinha era a doméstica, em geral não acadêmica, e cheia de rupturas, não é? Cheia de conflitos, de nãos, porque os pais passam a vida tentando ensinar os filhos a ouvir não, para que eles aprendam a respeitar a lei, a respeitar a autoridade, não é? Então a academia, quando os recebe, ela apresenta esse conjunto de proposições e diz que aquilo é a verdade. E no meio disso vem a psicanálise, vem a psicologia, que fazem uma oposição radical com a família. Não é? O pai é aquela figura castradora que chama o jovem para o princípio da realidade. Ele, de repente, cai numa universidade que agora é totalmente hedonista,
e que apresenta para o jovem o princípio do prazer. Então, Mota, esse é um ambiente científico fundamentalista que acolhe os nossos jovens e faz com que eles sigam a mesma trajetória desses professores marxistas, não é? Eles emendam hoje a graduação com o mestrado com o doutorado, um doutorado com o pós-doutorado, e quando caem na vida adulta, eles já são doutores em marxismo, acreditando que são essencialmente os intelectuais do país, né? É uma fé, é um dogma, e quando a gente assusta, Mota, já está tarde demais, e o orgulho e a vaidade não permitem que essas pessoas assumam essa condição de ex-covarde que o nosso Nelson Rodrigues foi capaz de experimentar e de assumir através de uma belíssima obra literária, entendeu? Eu acho que é isso que acontece, é uma questão meio psicanalítica, individual e coletiva. Muito obrigado pela resposta, professor. Nós vamos ter que emendar essa conversa numa outra futura conversa, porque esse é um assunto muito importante e eu fico muito encorajado de ver que o Brasil ainda tem professores intelectuais como o senhor, dispostos a dar o nome aos bois, a chamar as coisas pelo nome que elas têm, e realmente ter coragem de enfrentar essa hegemonia. Eu tenho essa mesma luta diária, numa arena diferente, mas é esse sentimento mesmo de que você está enfrentando um exército, todo mundo criado na mesma dieta. E achei muito importante as considerações que o senhor fez sobre linguagem, porque eu acho que essa traição à verdade começa na linguagem. Quando a pessoa não recebeu um vocabulário adequado, ele não consegue expressar nada mais do que aquele conjunto de ideias limitadas, né, que lhe foi dado, e tudo para ele parece um conflito de classes, né, que é a grande ideia reducionista do marxismo, né? Tudo é um oprimido e um opressor. Se você não é oprimido, você é o opressor. Mas eu não quero perder o fio da meada. Eu vou retomar aqui as nossas perguntas para lhe perguntar qual é o seu projeto principal, a sua ideia, o seu plano, se for eleito. Mota, eu tenho 15 pontos de pauta, mas os dois mais importantes estão ligados à educação. Exatamente porque eu vivo nesse ambiente e percebo que, como eu disse atrás, o nosso pior mal é o progressismo e tudo que decorre dele, não é? A UFRJ, que é a faculdade na qual eu leciono, ela é marcada pela relação dos diretores de instituto, dos reitores, dos pró-reitores, com deputados e senadores de PSOL, de PT, de PV, PCdoB, PSTU. Não sei se você já notou, imagino que sim, o quanto Molon, Jandira, Benedita, Freixo e companhia estão ligados ao UFRJ. Eles sempre estão nessas universidades do Rio de Janeiro, né? UERJ, UF, Federal Rural, Unirio, e sempre estão não só palestrando, participando de seminários, mas destinando emendas parlamentares. Há um vínculo intenso entre eles, eles perceberam o quanto a universidade pode ser um grande curral eleitoral, e ali as pautas do PSOL se afinam. Você trabalhou como secretário de Segurança Pública, você sabe, por exemplo, o quanto o PSOL é contra as armas, é contra a própria polícia militar. Então, veja bem, a universidade, o Fundão, por exemplo, é desassistido de policiamento. Ali no hospital, no estacionamento do hospital universitário, quantos estupros já aconteceram, sequestros relâmpagos, assaltos, não é? E a reitoria não chama um policiamento, não constrói um policiamento efetivo, porque fazer isso significa aceitar o valor e a importância das polícias, não é? E isso contraria a pauta do PSOL, uma das mais importantes. Então, veja, esse progressismo que está lá dentro e que pauta tanta coisa ruim é algo que nós precisamos atacar.
É a palavra, não existe outra. Então, Mota, uma das minhas pautas é a reforma das universidades através de, primeiro, uma PEC para acabar com a autonomia universitária. A universidade não pode ter essa autonomia perversa que impede que o ministro da Educação tenha ingerência sobre as instituições. O MEC não diz para as universidades que cursos o país mais precisa. Entende? Veja, no momento em que nós mais precisamos de desenvolvimento econômico, emprego e renda, é preciso que haja um projeto de cursos que permita isso, né? Cursos que estejam vinculados às demandas do país. Então, no meu entendimento, é preciso reformular isso através de PEC e PL, não é? É preciso reestruturar o MEC através de editais e portarias, não é? Portanto, se porventura eu tiver a boa sorte de ser eleito, eu quero ter uma excelente relação com o ministro do MEC para dar a ele, para ser para ele o apoio parlamentar de que ele vai precisar para fazer as reformas que o MEC exige. De modo que, de todas as minhas pautas, essas são as mais importantes, e eu sinto que os pais querem isso se realizando porque eles perderam seus filhos para o progressismo. Professor, nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Lhe agradeço muito. Adorei ouvir o senhor. Fico muito feliz em saber que existem ainda brasileiros como o senhor enfrentando essa guerra que eu acho que eu achava que a guerra mais difícil, mais brutal, mais importante era a guerra contra a criminalidade. Eu estou mudando de ideia. Eu acho que se a gente não ganhar essa guerra das ideias, que, como o senhor muito bem disse, começa nas universidades, começa nas escolas, se a gente perder essa guerra, todo o resto está perdido. Então, lhe dou os parabéns pela sua coragem. Lhe prometo uma próxima conversa, fora do período eleitoral. Lhe desejo todo sucesso. E gostaria de que o senhor dissesse o seu número para os eleitores que estão nos assistindo. Pois não. Mota, primeiro quero te agradecer, é uma honra para mim ter essa oportunidade, não é? No seu canal e com você, de modo que fiquei muito sensibilizado e grato pelo convite. E quero dizer aos fluminenses que nos ouvem que o 3334, que é o meu número, está a postos para travar uma guerra na Câmara a favor de uma nova educação para o Brasil. Sem essa reforma, Mota, até a luta contra a criminalidade será muito mais difícil. Esteja certo disso. Te agradeço imensamente, viu? Muito obrigado, professor. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo.